Estudo do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um convite que fazemos a Jesus para adentrar nosso lar. É o estudo do seu Evangelho para nós, à luz da doutrina espírita. Não é uma sessão mediúnica e nem é uma criação do Espiritismo. Por isso mesmo, pode ser praticado por devotos de quaisquer religiões, porque proporciona renovação mental e emocional, entre outros benefícios. É um processo de autoiluminação. Através dos ensinamentos morais de Jesus, somos ajudados a conquistar nossa reforma íntima, além de ser um grande facilitador da união, da compreensão e do equilíbrio entre nossos familiares. Os procedimentos são os seguintes. Número 1, prece inicial, simples e concisa. Número 2, leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3, comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4, fluidificação da água através de prece simples. Número 5, prece final, simples e concisa. Orientações para a realização do estudo em seu lar. Escolha dia e horário para reunião em seu lar, pelo menos uma vez por semana. Pode ser feito sozinho ou com os familiares, distribuindo tarefas para todos, se desejarem. Dia e horário escolhidos devem ser obedecidos com rigor, só alterados por motivo relevante. A leitura será de O Evangelho segundo o Espiritismo, com adequação da leitura conforme a duração escolhida, de 15 a 60 minutos. Chegando ao final do livro, recomece-o. Recomendamos o estudo do Evangelho em sequência e não ao acaso. Mesmo estudando sozinho, as leituras e comentários deverão ser feitos em voz alta e clara. Procure realizar o estudo em ambientes calmos, sem interferências sonoras. São dispensáveis quaisquer exterioridades, toalhas brancas, velas, imagens, luz baixa, etc., bem como traje especial ou dieta alimentar. A participação das crianças é recomendável e satisfatória. Adapte as leituras e os comentários ao entendimento conforme a idade delas. Dispense comentários que afetem pessoas e ou organizações em geral. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo no lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem a você que nos assiste agora. Meu nome é Arlindo, sou médium desta sociedade e para esta tarefa peço inspiração e o amparo dos nossos benfeitores espirituais. Toda vez que manuseio o Evangelho, eu me faço 3 perguntinhas básicas. A primeira delas é: o que é que Jesus quer me dizer com isto? A segunda, como posso atualizar a mensagem ao momento atual? E a terceira, qual é a aplicação prática na minha vida? E assim, sugiro que cada um também faça o mesmo. Vamos iniciar nossa reunião. Graças a Deus, Jesus, nosso modelo, nosso guia, vos agradecemos por esse momento e certamente recebemos da espiritualidade amigo, o amparo, a presença necessária para nos inspirar por esse caminho, o caminho da paz, o caminho do bem, o caminho do amor, que é o teu Evangelho. Sendo assim, Senhor, esteja conosco, nos inspire e nos dê a permissão necessária para dar início à nossa reunião. Graças a Deus. E assim sendo, nós pedimos que as emanações de bem, das energias emanadas nesta reunião, possa chegar a cada coração necessitado, com a brandura, com o amor de Jesus. Graças a Deus. A leitura hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, que também é o item 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas.
Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Item 2, Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. É interessante, quando se fala em lei, muitos de nós se sentem incomodados, porque sentimos que é um conjunto de regras que nós devemos nos ajustar a ela, ou alguém que quer nos mandar, nos dar a direção. Mas no que se refere à lei de Deus, com a sua brandura, sua suavidade, nós bem percebemos que o caminho de verdade não é esse. Então, pelo título desse capítulo, a gente pode entender que Jesus não veio contrariar a lei existente, nem os profetas. Mesmo sabendo que a lei humana muda de acordo com os costumes e os hábitos daquela sociedade, como está no texto de Mateus, mas como havia uma lei, a gente pode perguntar. Porque Deus nunca nos deixou órfãos, sempre permitiu que espíritos reencarnassem, médiuns reencarnassem, ou profetas, como chama a leitura, para que pudesse ensinar a lei, para que pudesse expandir a lei de Deus através daquela sociedade. Então Jesus, quando veio, já existia uma organização, já existia uma lei, digamos, uma espécie de antecipação para a sua vinda, para a mensagem que ele era portador fosse melhor compreendida. Então a lei divina, revelada pelos profetas, ele veio desenvolvê-la, corporificá-la, mostrar de uma outra forma, enquanto que a lei mosaica, que não era ruim, se tem a sensação de que a lei era daquela maneira, a lei era rígida, mas não era. Moisés era médium, então tinha uma particularidade evidente de trazer uma parte da lei divina à lei dos homens, claro que sim. Então Jesus, essa lei mosaica, Jesus modificou profundamente, dando um caráter de justiça e não de vingança como parecia. A lei de Moisés era muito necessária para até o povo, como disse, daquela época. Mas Jesus tinha necessidade de varrer aquele entendimento ou a ideia do olho por olho e dente por dente. Então, a esse respeito, a gente pode dizer que Jesus veio humanizar, dar um entendimento a respeito da nossa natureza espiritual, falar mais profundamente aos nossos corações. E assim Jesus ensina através do evangelista Mateus, dizendo que não veio impedir nosso crescimento espiritual. É essa a verdade. Se preferirem a nossa marcha evolutiva. Ao contrário, ele vem nos ajudar para que marchemos com mais discernimento, com mais propriedade rumo ao nosso adiantamento, que, aliás, é inexorável. O texto diz assim: céu e terra não passarão sem que se cumpra tudo o que está na lei, até o último iota, até o último ponto. Como a gente poderia dizer em português, que esse texto não sai daqui com uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos. Tem que sair com toda a lisura. E é assim a lei de Deus. Tudo vai se cumprir. Então Jesus fala ao espírito imortal. Ele fala do progresso, dando-nos uma certeza de felicidade em relação à vida futura. E uma certeza nós podemos ter. Um dia nós seremos espíritos perfeitos. Para isso, Jesus veio apontar caminho através do seu amor, através da razão. Então, a gente deve resgatar do nosso coração a confiança nas palavras do Mestre.
Embora a lei de Deus esteja gravada em nossa consciência, ainda vivemos uma infância espiritual e não compreendemos assim tão bem aquilo que Jesus veio nos trazer e nos dizer. Então, vou me apoiar em Ramatiz para que a gente possa fazer um entendimento melhor desse meu raciocínio. Ramatiz diz: a encarnação messiânica de Jesus e a sua paixão sacrificial tiveram como objetivo acelerar, tanto quanto possível, o ritmo da evolução espiritual dos terrícolas. Isso é ótimo. O que então está se dizendo, o Ramatiz está dizendo? Dessas nossas transformações pelas quais nós estamos passando aqui e agora em termos de evolução. Nós estamos vivendo intensamente a elevação do nosso planetinha, as transformações. Então o Divino Mestre sabe que a evolução é gradual e progressiva. Por isso, não veio alterar a lei, mas cumpri-la através do seu amor. Jesus não nos cobra absolutamente nada, mas diuturnamente nos estende a mão, todos os dias, oferecendo o amparo e sua proteção. E eu diria que ele vai formulando também um convite para, junto conosco, possa fazer o auxílio aos necessitados. É um convite. Agora é nossa vez de ajudar para o cumprimento da lei. E esse convite, eu acredito que todos nós devemos aceitar. Quem não deseja ser companheiro de Jesus? Muita paz, graças a Deus. Bom e Divino Mestre, vos pedimos neste momento a transformação dessa água, tornando o remédio mais necessário para ir de encontro aos nossos males físicos, morais e espirituais. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Deus de paz, de amor, benfeitores espirituais, vos agradecemos por esse encontro. Nos sentimos mais e melhor a partir das lições do Evangelho, que elas possam ficar no nosso coração no momento mais apropriado, nós possamos a nós mesmos demonstrar o quanto aprendemos, o quanto ela está nos transformando. Sendo assim, vos pedimos permissão a Jesus e ao nosso Deus para encerrar nosso estudo deste momento, dando juntos graças a Deus. Obrigado, Pai, por ter nos trazido até agora e ter nos transformado nossas vidas a partir do vosso Evangelho. Agradeço a Jesus e aos guias benfeitores espirituais. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.